Uma carteira de dividendos ou carteira previdenciária é aquela que, com ações de boas empresas e boas pagadoras de dividendos, vai conseguir botar essas ações aí para trabalhar e gerar uma boa renda passiva para o investidor. Hoje eu vou falar sobre alguns conceitos importantes para tu que está pensando em montar uma carteira de dividendos, poder escolher boas ações, calcular preço-teto e muito mais. Então já deixa o teu like, se inscreve e vamos pro vídeo. A primeira coisa que a gente tem que observar antes de escolher uma ação é entender em qual setor aquela empresa está inserida. Então, para uma carteira de dividendos, tu quer uma empresa que seja bastante segura, resiliente e esteja em um setor bastante lucrativo. É justamente aí que empresas de setores perenes se encaixam. Então, qual é a ideia dessas empresas? Elas estão inseridas em setores que fornecem bens ou serviços essenciais para a população e com os quais elas não podem viver sem. Um exemplo disso são empresas do setor de energia. Então pensa contigo mesmo, o que tu faz quando tu não tem energia em casa? Tu geralmente, se tu usa internet a cabo, tu não tem internet em casa, tu não tem Wi-Fi, tu não pode assistir uma televisão, a tua geladeira que vai manter os teus alimentos conservados não funciona, tu não consegue ligar a luz, não consegue tomar um banho quente. Então esses são problemas que justamente, se as empresas de energia não funcionarem, tu não tem uma vida com qualidade. Então o setor de energia é um dos setores perenes, aqui como exemplo. Da mesma forma que o setor de energia, nós temos então outros setores que são indispensáveis para a população e para a sociedade como um todo. Então nós temos o setor de bancos, que atua aqui na questão das transações financeiras e tudo mais. Nós temos o setor de saneamento, que auxilia no tratamento de água e esgoto. Temos o setor de seguros, que auxilia aí na questão de seguridade de pessoas, empresas e bens. E temos o setor de telecomunicações, que auxilia aí na telefonia e na internet, que é indispensável então para todos. Uma forma bem fácil de se lembrar quais são esses setores é o acrônimo BEST, que usa as iniciais de cada um dos setores. Então, bancos, energia, saneamento, seguros e telecom formam a palavra do acrônimo BEST. Eu trouxe um pouco mais sobre esses setores perenes, ou também conhecido como setores à prova de balas, num vídeo. Então, eu vou estar deixando o card aí em cima desse vídeo se tu quiser dar uma conferida lá. Beleza, entendido quais são então os setores perenes, a gente tem que começar a procurar por empresas que estão dentro desses setores. E a gente tem que pensar também que essas empresas têm que ser empresas sólidas, que tenham lucros sólidos e que sejam boas pagadoras de dividendos. Usando o site do Investidor 10 ou o site Status Invest ou qualquer outro site que traga aí lista de empresas de setores, a gente consegue fazer uma filtragem um pouco mais aprofundada. Então eu vou dar uma olhada aqui, por exemplo, no setor financeiro. E aí o site vai trazer para mim uma lista de empresas bastante interessantes do setor. Então a gente tem, por exemplo, aqui o Banco do Brasil, a Itaúsa, que é uma empresa que investe em Itaú e outras empresas. A gente tem o Banco Santander, a gente tem uma empresa de seguridade também, que é a BB Seguridade, que é um braço do Banco do Brasil. Temos o Bradesco e assim por diante. Da mesma forma, eu posso vir aqui e filtrar então por empresas do setor de utilidade pública, que é aqui no Investidor 10, onde ficam as empresas de energia. Então a gente vê aqui uma lista de várias empresas que atuam tanto no setor de energia quanto no setor de saneamento, que é o que esse filtro aqui de utilidade pública traz. E aí a gente tem, por exemplo, aqui a Taesa, que é energia, a Copel, que é energia, a Isacetep, que é energia, a gente tem a Copasa, que é saneamento, a gente tem a Indy, que atua um pouco no setor de gás, e assim por diante. Para não alongar muito aqui no vídeo, eu vou pegar duas empresas, então, de setores perenes para dar uma olhada com vocês. Eu vou pegar, então, a Taesa, que é do setor de energia, e eu vou pegar também o Banco do Brasil, que é do setor bancário. Nenhuma delas é uma recomendação, mas é bem interessante que quando tu estiver procurando aí para as ações para a tua carteira, tu abra várias empresas aqui do site, dê uma olhada nelas, nas métricas, como tem vindo aí os lucros e os dividendos dessas empresas. Bora começar então aqui com o Banco do Brasil. Dando uma olhada em algumas informações básicas da empresa, a gente pode ver que a cotação no dia de gravação desse vídeo estava próxima dos R$40. Nos últimos 12 meses, ele teve aí uma valorização de 38%, está com um preço sobre lucro de 5,23, ou seja, o preço da ação representaria 5 vezes o lucro anual da empresa. O preço sobre o valor patrimonial da empresa, ou seja, o preço que a empresa está sobre os bens que ela tem, como as agências da empresa, seus veículos, seus equipamentos, está hoje em 0,74, ou seja, ela está com um desconto de 26% em relação ao patrimônio que a empresa possui. Então, isso daqui é bastante interessante.
E o dividend yield pago aí nos últimos 12 meses da empresa foi de 10,49%, então aqui uma taxa bastante boa de dividendos. O site do Investidor 10 traz também algumas métricas interessantes, como a rentabilidade real na empresa nos últimos 10 anos, ou seja, se tu tivesse comprado essa ação há 10 anos atrás e reinvestido os dividendos dela, tu teria uma rentabilidade, descontando a inflação, de 77%, ou seja, tu teria quase dobrado o teu capital. Nós podemos ver aqui também o histórico da empresa vindo desde 2015, então a gente pode ver que ela estava sendo negociada aqui desde 2016 com um preço sobre lucro acima de 8 e aqui no ano de 2022 para 2023 ela teve uma bela queda. Além disso, o preço sobre o valor patrimonial, a gente pode ver aqui que nos últimos anos ele estava sempre acima de 1 e agora deu uma queda também. O dividend yield da empresa também é bem interessante. A gente pode ver aqui que ela sofreu um pouquinho dos anos de 2016 até 2019, justamente pela crise que o Brasil passou ali. Então, ainda assim, ela é uma empresa que voltou a pagar bons dividendos, é uma empresa que se recuperou bem, e nesses anos tu teve uma boa oportunidade de compra para receber bons dividendos hoje. Eu não vou me alongar muito em todas essas métricas, mas é bem interessante que tu dê uma olhada em como a empresa vem passando aí pelos últimos anos, não olhando só a métrica do período atual, do dividendo, porque as empresas podem oscilar, elas podem no ano pagar 10, 20% de dividend yield, mas no próximo ano pagar nada. Então, tem que observar aí como é o histórico da empresa também. Outras métricas bem interessantes de se observar é a métrica de receitas e lucros, ou seja, quando tu investe numa empresa, tu tem que pensar também no longo prazo, tu tem que se ver como um sócio dela. Então, é interessante que as empresas que tu vai investir, não é uma recomendação de investimento, mas que elas venham tendo um crescimento na sua receita líquida e no seu lucro líquido. Porque ao longo do tempo ela vai, então, tendo mais receita e mais lucro e podendo te pagar mais dividendos. Outra métrica interessante que tu pode observar no momento em que tu for escolher uma ação, pode entender também se ela está descontada ou se ela está num preço justo através do gráfico de lucro por cotação. Então esse gráfico aqui ele faz uma conta colocando o lucro por ação da empresa e te dá ali uma métrica. Aqui no caso do Banco do Brasil a gente tem uma cotação próxima dos R$ 40, mas o lucro que ela apresenta estaria mais próximo ali dos R$ 55. Então o exemplo aqui do Banco do Brasil é de uma empresa bem interessante, boa pagadora de dividendos e que está inclusive descontada em relação ao seu lucro por cotação. Passando agora para a Taesa, que é uma empresa que atua no setor de energia, mais especificamente ela atua no setor de transmissão, e o setor de transmissão é muito interessante para as empresas porque ela é um setor bastante previsível em relação aos lucros, e isso acontece porque as empresas recebem uma concessão aí por vários anos para ou cuidar da linha ou para construir uma nova linha de transmissão, e com isso então o governo remunera as empresas. Essa remuneração ela é constante, já afirmada no contrato de concessão, e por isso as empresas são extremamente rentáveis e também previsíveis em relação ao seu lucro. Eu vou ainda no futuro fazer um vídeo explicando mais sobre o setor de energia, porque existem os setores de transmissão, geração e distribuição, e tem belas diferenças entre eles, mas agora dando uma olhada em alguns detalhes aqui da Taesa. Ela é uma empresa que no dia de gravação desse vídeo está com uma cotação a R$ 36, teve uma valorização de quase 11% no último ano, está com um preço sobre lucro de 6,71, um preço sobre valor patrimonial de 1,79 e no último ano pagou um dividend yield bem grande aí, de mais de 17%. A Taesa nos últimos 10 anos entregou uma rentabilidade real de 176%, então foi uma rentabilidade brutal aqui que essa empresa entregou. E isso só salienta mais como o setor de transmissão é muito rentável aí para o investidor. Tem várias empresas nesse setor, por exemplo, aqui a gente tem no setor de transmissão, para passar rapidamente, a Taesa, a Isacetep, a gente também outras empresas que atuam aqui, a Alupar, a CPFL, então é bastante interessante que tu olhe esses setores aí, mas não dá para descartar o setor de geração e distribuição também. Olhando aqui para algumas métricas da Taesa, a gente vê que ela é uma empresa bastante constante aí nas suas métricas, então a gente pode ver que nada aqui do preço sobre lucro variou muito, ela teve ali só uma subida no seu preço sobre lucro em 2019, mas ainda assim se mantém bastante estável ali entre os 5 e 7. O preço sobre o valor patrimonial também bastante constante, e o seu dividend yield pago a gente pode ver aqui que variou de 6 até 17%, mas ainda assim ela ficou acima de 6, que é uma métrica que muitos investidores usam aí como o mínimo que eles têm que receber de dividendos em uma ação de carteira previdenciária. As receitas e lucros aqui da Taesa também apresentam uma métrica muito interessante. A gente pode ver que a empresa vem com um histórico muito bom e bastante rentável aqui. E ela vem inclusive conseguindo aumentar as suas receitas e os seus lucros.
Nesse ano de 2023 vão ter bastante projetos de concessão sendo distribuídos aí, sendo feitos leilões, então a Taesa vai disputar e deve ganhar alguns deles. É interessante a gente ficar de olho porque essas métricas aqui devem aumentar nos próximos anos. E pelo gráfico de lucro por cotação a gente pode ver uma crescente nele também, e a gente pode ver que a Taesa está aqui com uma cotação um pouco acima do seu lucro líquido, mas o gráfico está convergente, ou seja, na teoria, esse lucro e essa cotação vão se juntar aqui em algum ponto, certo? Então é uma empresa que está aí quase num preço justo, a sua cotação está em 36, o seu lucro líquido estaria ali próximo dos 33, então ela está próxima aí do seu valor justo. Isso aqui foi só um geralzão dessas empresas, então o interessante é que quando tu acha uma empresa que tu se interessou, que tu está estudando, tu acesse o site de relacionamento com o investidor dessa empresa, e é bem simples, tu só tem que digitar o nome da empresa no teu buscador e digitar então RI no final, que é relação com o investidor. Por exemplo, o Banco do Brasil aqui tem o Banco do Brasil RI, que eu vou acessar e mostrar para vocês brevemente aqui. Então, essa é a cara aqui do site de relações com o investidor do Banco do Brasil. E aqui tu consegue vários detalhes, tu consegue relatórios de resultados do banco aí nos últimos trimestres, tu consegue apresentações institucionais que informam aí, te apresentam melhor o que o banco faz, como é que ele lucra, como é que é a estrutura dele. Então é bem interessante que quando tu estiver estudando uma empresa, tu acesse isso daqui, porque é realmente nesse site aqui que tu vai conseguir extrair as informações da atuação. E da mesma forma que o Banco do Brasil, a gente tem aqui o site da Taesa, de relação com o investidor. A gente tem aqui, então, o RI Taesa. E da mesma forma que o Banco do Brasil, tu consegue extrair várias informações do que a empresa faz, como é que ela atua, qual que é a visão de expansão da empresa para os próximos anos, quais projetos ela está aí observando, quais concessões ela vai querer entrar e tudo mais. Métricas, resultados, bem interessante que sempre que tu estiver estudando uma empresa, tu acesse o site de relação com investidores. Esse foi um geralzão então de quais setores observar e como tu pode estar escolhendo aí as empresas, observando algumas métricas. Agora eu vou trazer um outro ponto bastante interessante que é o seguinte. Para o investidor que está começando, para o investidor menor, é muito importante que tu não pague caro nas tuas ações. Muitas vezes tu vai escutar que o preço não importa, que o longo prazo é o caminho, que tu pode comprar em qualquer preço hoje que no longo prazo a tua ação vai se valorizar, mas não é bem isso. Na prática o que acontece é que quanto mais ações tu conseguir juntar, então mais dividendos tu vai conseguir receber. E com isso tu tem que entender que é importante que tu consiga pagar barato nas ações que tu compra. Então, aproveitar grandes momentos de queda, aproveitar quando as ações estão baratas é essencial aí para o investidor que está começando uma carteira de dividendos. Aí então tu deve estar pensando, para aproveitar esses momentos de desconto, esses grandes momentos de queda, eu tenho que ter um dinheiro reservado para isso, certo? Bom, não necessariamente. Não é interessante para o pequeno investidor que ele segure esse dinheiro em caixa, justamente porque esse dinheiro alocado em ações poderia estar rendendo dividendos para ele e ele poderia já estar reinvestindo esses dividendos. Então, uma estratégia bastante interessante, e não é uma recomendação de investimento, mas eu faço isso e muitos outros investidores fazem, é tu calcular o preço teto das ações que tu escolheu comprar, para então tu entender qual é o valor máximo que tu pode pagar nelas e aproveitar para comprar essas ações abaixo do valor teto. Com isso, então, tu vai estar comprando as ações num preço não tão caro, porque tu calculou um valor mais justo que tu poderia pagar nelas, e tu não vai estar segurando o teu dinheiro parado em caixa, tu vai estar colocando o teu dinheiro para trabalhar para ti. O cálculo de preço-teto pode estar sendo feito de várias formas. Por exemplo, o investidor pode estar projetando o que ele acha que a empresa vai pagar de dividendos no futuro, para então definir o preço-teto dele. Mas a forma de calcular o preço-teto que eu vou estar mostrando aqui é um pouco diferente. E eu vou estar mostrando essa forma justamente porque ela é muito simples de se calcular e ela usa as métricas do passado da empresa e tirando uma média. Então, é como se tu calculasse uma média do que a empresa é hoje para poder não pagar caro nela. Bom, como é que a gente vai fazer esse cálculo de preço-teto então? A primeira coisa que tu vai ter que fazer é ir no site do Investidor 10 ou em qualquer outro site que tu esteja utilizando e pegar o valor que foi pago de dividendo dessas ações. Então, a primeira coisa, eu vou pegar aqui no Investidor 10 e colocar em dividendos pagos e eu vou pegar os valores. Então, eu vou somar os valores dos últimos 5 anos dessa empresa e aí eu vou tirar a média disso. Então, a gente tem aqui 1,51, com mais 2,55, com mais 1,48, com mais 2,27, com mais 4,17. Agora a gente pega esse valor todo e divide por 5. O que isso daqui representa? Tu está tirando então a média dos últimos 5 anos. Tu somou todos os valores de dividendos e está tirando a média. Isso te dá um valor de, para cada ano,
R$ 2,39 de dividendos para a ação aí do Banco do Brasil. Beleza, agora então tu vai ter que fazer o seguinte, tu vai ter que definir qual que vai ser o valor mínimo que tu vai aceitar receber de dividendos para aquela ação. Normalmente os investidores usam o valor de 6%, porque é um dividendo não baixo, também não é um dividendo absurdamente alto, mas é um dividendo na média ali, é um dividendo já bem legal para se ter numa carteira de dividendos. Para isso tu vai ter que fazer então o cálculo da média de pagamento daquela ação e dividir por 0,06, que representa os 6% que tu quer receber. Se tu quiser receber 7%, tu vai dividir por 0,07 e assim por diante. Então, o resultado que a gente tem aqui é um preço teto para o Banco do Brasil de R$ 39,93. O preço da ação do Banco do Brasil hoje está aqui em R$ 39,74, então a ação está abaixo do preço teto, seria um ponto de compra. Agora vamos mostrar um outro exemplo calculando o preço teto da Taesa. Para isso a gente vai pegar aqui os últimos 5 anos, desconsiderando o ano de 2023 aqui, porque o exercício da Taesa já começou para 2023, enquanto que o do Banco do Brasil mostrava aqui um pouquinho diferente, ele estava aqui com 2022 aqui no seu valor de dividend yield pago. Então, para a Taesa, a gente vai fazer o cálculo agora dos últimos 5 anos. Vamos lá. A gente tem aqui então 2,79 com mais 1,89 com mais 3,21, com mais 4,50, com mais 4,85. Então, agora dividindo por 5, a gente tem a média de dividendos aqui pagos pela Taesa por ação nos últimos 5 anos de R$ 3,44. Agora a gente divide tudo isso aqui por 0,06, que representam 6%, e a gente vai ter um preço teto na Taesa de R$ 57. Então aqui o preço teto da Taesa, a gente pode ver que ela é uma empresa que, de acordo com o preço teto, está bastante barata pelo dividendo que ela paga. Ela está então R$ 36 hoje, o preço teto dela seria 57. É uma ação aí que estaria num ponto de compra muito bom. Bom, pessoal, esse foi então um geralzão aí que eu trouxe para vocês para auxiliar o pessoal que está querendo começar a montar uma carteira de dividendos. Então, mostrei como vocês podem estar escolhendo algumas ações e como vocês podem evitar de pagar caro nelas, tá, gente? O que eu tinha para trazer para esse vídeo então era isso. Coloquem aí nos comentários quais ações vocês têm na carteira de dividendos de vocês. Como é que vocês fazem aí para escolher uma ação se vocês já têm uma carteira de dividendos, tá, gente? E muito obrigado por acompanhar meu canal. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem. E por hoje é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.